Bom, eu vou dar uma pequena aula sobre as contribuições de Planck e Bohr para a área da física, que originou o surgimento da física quântica através de suas ideias. Como eu disse, eu vou falar um pouco sobre as contribuições de Planck e Bohr para a área da física. Nascimento da física. Bom, a física clássica ela não conseguia explicar fenômenos naturais em nível atômico, mostrando-se completamente infrutífera. Fenômenos como a emissão de radiação pelos corpos aquecidos, o efeito fotoelétrico, a emissão de radiação por descargas elétricas em gases rarefeitos, ela não conseguia explicar. Por conta disso, surgiu um físico chamado Max Planck em 1900 que criou uma teoria para explicar principalmente a emissão de radiação nos corpos aquecidos. E essa teoria dele é que deu origem ao que chamamos de física quântica. Pronto, eu vou explicar como era que funcionava a radiação dos corpos aquecidos para a física clássica. Bom, todo corpo, em qualquer temperatura que esteja, emite uma radiação eletromagnética frequentemente denominada radiação térmica. Ou seja, todo corpo emite radiação. Todo corpo emite radiação, mas ela é em baixas temperaturas. O que quer dizer? Quando ela está em baixas temperaturas, a taxa de emissão ela emite na faixa do infravermelho, um tipo de faixa de frequência que nós não podemos captar com nossos olhos, não é visível para nós. Pronto. E as características dessa radiação dependem da temperatura e das propriedades do corpo que a emitem. Ou seja, se você pegar um metal uma borracha e você for aquecer os dois, qual é o que vai emitir uma temperatura mais rápida? Uma radiação de temperatura mais rápida? É o metal, por conta de adquirir mais rápido temperatura, de absorver mais rápido temperatura. Aí, com o aumento gradativo da temperatura do corpo, o corpo começa a emitir luz, de início de uma cor vermelha, depois laranja, amarela, verde, azul, até chegar na branca. Isso em temperaturas suficientemente altas, ou seja, tem que ser muita temperatura que o objeto tem que absorver. Isso ocorre principalmente em metais, por conta, como eu disse, da facilidade de absorver temperaturas. Bom, em uma análise mais acurada da radiação emitida, revela que ela consiste numa distribuição contínua de comprimentos de onda que vão desde o infravermelho, passando pelo visível, chegando na região do ultravioleta do espectro eletromagnético. Ou seja, à medida que o corpo vai absorvendo temperatura, ele vai saindo do infravermelho, passa para o visível, e quando vai aumentando mais ainda, ele chega na região do ultravioleta. Pronto. Eles escolheram utilizar corpos escuros para fazer os tipos de experimentos deles. O que são corpos escuros? Não quer dizer que é um corpo de cor preta. É um tipo de corpo onde todo tipo de radiação que é incidida, ou seja, incide nele, qualquer tipo de radiação de energia que eu coloco em cima daquele corpo, ele vai absorver totalmente e também emitir totalmente aquele tipo de radiação de energia obtida por ele. Sim. Mas do ponto de vista clássico, como é que eles explicavam esse processo de emissão em si? Eu já falei como era que eles acreditavam, como é que eles diziam essa radiação do corpo. Agora, como é que eles acreditavam? Do ponto de vista clássico, a radiação térmica origina-se do movimento acelerado de partículas carregadas eletricamente na superfície do corpo. Essas partículas emitiriam radiação do modo contínuo, como pequenas antenas. Ou seja, eles acreditavam que a energia fazia com que as partículas dentro do objeto, em si, na superfície do objeto, ficassem se movimentando em altas velocidades, e isso gerava a radiação, passando todas aquelas faixas, né, todos aqueles comprimentos de onda, desde o infravermelho, passando para o visível, depois para o ultravioleta, ou seja, passava do infravermelho para o visível através disso. A radiação térmica em si, a energia térmica fazia com que as partículas se movimentassem em alta velocidade e ficassem eletricamente carregadas e emitissem essa radiação. Mas no final do século XIX, ficava cada vez mais evidente que essa explicação não satisfazia, não era adequada. Eles não conseguiam, eles fizeram experimentos e comprovaram que não era assim que funcionava. Então, o Planck ele teve uma ideia em 1900 e ele desenvolveu um modelo matemático para a emissão da radiação eletromagnética, né, que é chamada de teoria de Planck, que se ajustava perfeitamente essa ideia, essa fórmula matemática, esse modelo, essa tese dele, teoria, se encaixava perfeitamente. O que ele dizia? Ele dizia que a emissão de energia não era contínua e ela ocorria através de pacotes de energia. O que ele denominou de quanta. Esses pacotes, na verdade, um pacote só é chamado de quanto. O plural de quanto é quanta. Daí que surgiu o nome física quântica. Então, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que a radiação emitida não era contínua, não era em faixas contínuas de energia. Era em quantidades de pacotes. De repente, uma soltava um, depois parava, soltava outro. Sempre em pacotes de energia. Pronto. Então, como eu falei, ele desenvolveu um modelo matemático para descobrir a energia emitida por esses pacotes de energia, ou seja, e essa fórmula, ela funcionava através de quê? Ele desenvolveu a fórmula que dizia que energia é igual ao N vezes H vezes o V, onde N é um número inteiro positivo, eu não coloquei no slide, mas o N representa as quantidades de pacotes de energia de quanto que é liberado. Então, se for 1, aí bota 1. Se for 2, quanta? Aí bota 2. O H é a constante que ele desenvolveu, que ele criou, que também é chamada de constante de Planck,
que vale 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. E V é a frequência da radiação emitida. Bom, agora chegamos nos modelos atômicos. Eu vou falar sobre as contribuições de Bohr, mas eu decidi falar um pouco sobre os modelos atômicos, já que Bohr era um físico que estava muito envolvido em descobrir como era que funcionava um átomo em si, como era o interior, como é que ele era constituído. Pronto. E ele não foi o primeiro a tentar descobrir isso, como é que é constituído um átomo, como é que funciona um átomo em si, essas coisas, enfim. Isso é de muito tempo atrás. Desde a antiguidade, o homem vem tentando entender o que é o átomo. Muitos cientistas desenvolveram modelos de como seria um átomo. E isso começou lá na Grécia, com Leucipo e Demócrito. Eles em si não desenvolveram um modelo atômico, que é como é chamado quando um cientista apresenta como seria um átomo em si, como seriam as partículas, como é que um átomo seria constituído. Eles acreditavam, eles já sabiam da existência dos átomos em si, e eles acreditavam que ele era uma partícula indivisível e ela constituía tudo que existia. Depois veio Dalton. O modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, por conta dele dizer que ela era massiva, ou seja, ela é toda preenchida, indestrutível, indivisível, e dizia também que todos os átomos de mesmos elementos tinham o mesmo tamanho e as mesmas propriedades. Depois veio Thomson. A do Thomson ficou conhecida como pudim de passas. Por quê? Porque quando o Thomson desenvolveu ele já tinha conhecimento das partículas elementares dos átomos, os prótons e os elétrons. Então ele acreditava que o átomo era uma grande carga positiva, um próton gigante, assim, não gigante, né, do tamanho de um átomo lá, que ele era a maior partícula em si, e incrustado neles tinham vários elétrons, ou seja, era um próton com vários elétrons incrustados neles, presos. Por isso, pudim de passas. Ele tinha também as mesmas ideias que Dalton em si, que ele era indivisível, totalmente preenchido, mas que agora tinha outros tipos de relações, né? Por conta das cargas positivas e negativas presentes no átomo. Depois dele veio Rutherford. Rutherford era mestre de Bohr. Rutherford, junto com Bohr e um outro discípulo, que eu não me lembro, outro aluno dele, fizeram um experimento para comprovar se a teoria de Thomson estava correta, né? A teoria atômica dele, do modelo atômico. Que o átomo seria indivisível e todo preenchido. Todo preenchidinho. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a jogar partículas em uma pequena folha de ouro para ver se a teoria atômica do modelo atômico de Thomson tivesse certo. Todas as partículas jogadas na folhinha de ouro eram para ser repelidas. Mas o que foi visto no experimento? Foi visto que a maioria, atravessou a folha e pequenas foram desviadas. O que ele pôde constatar? Ele pôde constatar que o átomo em si, ele não é preenchido em si. Ele não é uma coisa maciça. Então ele desenvolveu seu próprio modelo atômico, chamado de sistema solar, aonde no núcleo ficaria presente só os nêutrons e prótons e ao redor deles, na eletrosfera, os elétrons girando continuamente. Então aí que entra Bohr. Bohr tentou complementar o modelo atômico de Rutherford, porque Rutherford deixou uma questão muito grande que não pôde explicar no seu modelo atômico, como os elétrons na eletrosfera giravam continuamente sem se chocar com o núcleo, porque pela física clássica, esse movimento centrípeto ia começar a perder energia. Então a partir do momento que ele ia começar a perder energia, eles iam começar a migrar para o centro por conta da atração magnética, né, a atração do positivo com o negativo, iam se chocar com o núcleo e o átomo ia entrar em colapso. Então Bohr, ele complementou o modelo do seu mestre Rutherford, que apresentava falhas quanto na explicação do porquê os elétrons que ficam na eletrosfera girando não se chocam com o núcleo, pois em algum momento eles perderiam energia. Assim, ele utilizou das ideias desenvolvidas por Planck da quantização e concluiu que os elétrons têm níveis quânticos de energia contínua. E quando recebiam energia, eles saltavam, é porque ali ficou errado, viu? Saltavam de nível para o mais próximo do núcleo e ao voltar liberavam a energia em forma de radiação luminosa. Então ele utilizou da ideia de Planck. Planck também teorizou sobre, eu esqueci de dizer, de níveis de energia quantizados, ou estados quânticos, que é o estado quântico onde está a matéria em si, tipo assim. O estado quântico, níveis quânticos, é onde está um elétron em si, num nível contínuo, ele continua girando. Planck já tinha essa ideia, então o que ele dizia? Ele dizia que em nível quântico ele não absorve nem emite radiação. Como o Bohr se aproveitou disso, então ele utilizou dos níveis quânticos. Como Planck disse que no nível quântico em si, o elétron não pode nem absorver, nem emitir radiação, ele ficava de forma contínua girando, o Bohr utilizou para poder explicar o dele. E quando ele recebia energia em si, é que ele saltava, ele mudava de um estado quântico para outro, que são os níveis de energia que o Bohr colocou no seu novo modelo atômico dos níveis de energia. Quando um elétron recebia energia, ele saltava para um nível mais energético, que é mais próximo do núcleo, e emitir radiação ao voltar, justamente se encaixando nas teorias de Planck. Então, as contribuições dos dois foram isso. Planck conseguiu determinar e criar essas ideias de quantização, da energia quantizada através de pacotes, e Bohr conseguiu desenvolver um átomo que conseguisse satisfazer o que nós
satisfazer essas ideias, complementando em si o seu mestre Rutherford, e é um dos modelos atômicos que nós utilizamos até hoje. Bom, minha aula foi só isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, gente, o meu trabalho foi isso. Espero que vocês tenham entendido sobre as contribuições de Planck e Bohr. Eu sei que foi muita pouca coisa assim, foi muito resumido, mas eu espero que tenha satisfeito a curiosidade de vocês. Foi o que eu pude tirar de mais importante deles dois. Obrigado pela atenção.